Então, continuando, né, na classificação e nomenclatura, né, dos hidrocarbonetos ramificados, dentro dos ciclos ainda, a gente vai ter o cicleno, que é o nosso sexto exemplo, sexto caso. Como que faz a classificação de um cicleno ramificado? Primeiramente, como o ciclano, a cadeia principal é o ciclo. Isso não muda. Segundo, os carbonos da dupla ligação serão o 1 e o 2. E o sentido é definido pela regra do menor número. Então vamos ver nesse caso aqui. A gente vai definir o carbono 1 e 2 na ligação. Ele poderia ser esse 1 ou esse o 2, ou esse 1 ou esse 2. Só que como a gente vai definir? Se esse fosse o 2 e fosse para esse sentido, veja que esse daqui seria o quinto carbono. Então foge da regra do menor número, porque o menor número seria o 1 e o 3. Sabe? Então, dessa maneira, fica de acordo com as regras da IUPAC. Então, nesse caso, a gente vai novamente definir quais são o grupo funcional, né? Definindo qual é o grupo, né? A gente tem 2-metil, a gente vai passar a posição dele. A gente vai ter um metil no 1 e outro metil no 3. Então, né, seguindo aquela regrinha, a gente chama de dimetil. Então, depois disso, a gente define o nome do hidrocarboneto como a gente faria normalmente. É um X, né? Porque tem 6. Sempre relembrando. Met, et, prop, but, pent, X. Então vai ser um ciclo X1, porque a dupla está no 1. Eno. Por causa de ser um eno, né? De de ter uma dupla ligação. Pode ser hexeno direto. Mas, se for querer fazer de uma maneira mais específica, recomendo que seja o X1Eno, mas pode ser um ciclo hexeno também. Então vamos fazer um exemplo. Aqui a gente tem, primeiramente identificamos que é um ciclo e identificamos que é uma cadeia insaturada. Então é um en por uma dupla ligação. Vamos identificar então quais são os carbonos. A gente vai colocar aqui, aqui vai ser entre o 1 e o 2. Se a gente fizer nesse sentido, esse carbono aqui vai ser o quarto. Se a gente fazer nesse sentido, esse carbono aqui também vai ser o quarto. Só que, nesse caso aqui, indo para esse sentido, esse vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se a gente fizer nesse sentido, esse vai ser o segundo e esse vai ser o quarto. Então é melhor fazer com que tenha menos números, né? Com a regra do menor número. Então vamos fazer esse como se fosse 1. 1, 2, 3, 4. Porque se a gente fizer desse, vai ser o 2. Então vamos fazer nesse sentido aqui. Vai ser o 1, 2, 3, 4. Note que se a gente fizesse nesse sentido, seria 1, 2, 3, 4. E esse seria o quinto. Veja que em azul a gente tem os menores números. Então é dessa maneira que a gente vai fazer a classificação. Então, fazendo com que seja pela ordem alfabética, o et tem que vir primeiro. Então vai ser um et, um etil, né, no caso. 4 metil. Vamos fazer a nomenclatura do hidrocarboneto em si. Vai ser um pente, né, porque tem 5. Um em da dupla ligação hidrocarboneto. Também pode ser chamado de penteno. Então, a gente vai ter 1 etil 4 metil penteno como nome dessa estrutura.